Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, boa tarde, uma ótima semana para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Segunda-feira, hoje, 31 de agosto de 2020, último dia deste mês de agosto, amanhã já é setembro, olha que bacana. Hoje, dia 31, segunda-feira, meio-dia, Jornal Nova Era na área. Eu já quero agradecer a essa equipe de bastidores que nos auxiliam a levar à frente a programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Obrigada, Eliete Ribeiro, que compartilhou conosco o link do Zoom, esta ferramenta tão importante nos dias atuais para que nós possamos manter e estabelecer essa conexão tão importante, né? Obrigada, Lili, estamos juntos. Também agradeço aqui o apoio técnico, Elailson Cunha, o nosso Lalá, e também Jefferson Silva, terminou aí agora há pouco, Marcos Maravilha Magrini, Boris Maciel, gratidão, turma, graças a vocês conseguimos chegar a tantos lares do Brasil e no mundo. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E nos auxiliando aqui na administração, tanto do nosso WhatsApp como do telefone, o telefone do ouvinte, Cleusa Egawa ou Solange Ribeiro. Cleusa, beijo, Solange, beijo. O nosso telefone do ouvinte é o 0800 979 5011 e o nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 99643 3827. Estamos também ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Eu aproveito e já peço para que você compartilhe o link do Zoom com um amigo, para que ele possa também se apropriar do conteúdo que vai ser apresentado nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, aqui no Jornal Nova Era. Eu já vou trazer aqui para o nosso Salve da Tarde a nossa equipe de comentaristas já conosco aqui. Ele, Leonardo Cursis, obrigada por estar mais uma vez conosco. Bem-vindo ao jornal. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde, André. É sempre uma satisfação que se renova participar do Jornal Nova Era. Quero dizer uma boa tarde para aqueles que nos acompanham pela TV e pela rádio. E chegando ao final de mais um mês, o mês de agosto, o mês dos ipês floridos, e vai começar setembro. Mas ainda vamos ver alguns ipês floridos no mês de setembro. Certamente vamos ver, sim. Aqui na rua tem alguns. Quero trazer aqui para o nosso salve desta tarde, André Marosso, que é gerente de comunicação FEAL. André, bem-vindo ao jornal. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos os amigos, irmãos, irmãs, ouvintes, espectadores aí da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Alegria enorme. É isso aí, eu já quero trazer aqui para você que nos acompanha o tema que vamos abordar no Jornal Nova Era desta segunda-feira, dia 31 de agosto. Vereadores aprovaram lei que proibia cachorros de latir em Santa Catarina. O prefeito da cidade de Penha, lá em Santa Catarina, vetou, barrou esta lei. Em tempos aí de eleições, é importante destacarmos aqui o papel do vereador, não é? O projeto de lei que havia sido aprovado por unanimidade lá na Câmara de Vereadores de Penha estabeleceu até multa, R$23 mil para tutores que deixassem os seus cachorros latirem. Nós vamos tratar deste tema aqui no jornal e queremos a sua participação. Mande sua mensagem, como diz, pelo nosso WhatsApp, o 0 operadora 11 996433827 e pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Eu já vou iniciar aqui a leitura desta matéria para trazer os comentários do Leonardo e também do André. Vamos falar a respeito desta lei que proibia cães de latir em Santa Catarina. A lei considera infração provocar ou não impedir o barulho do animal. Na prática, pode-se dizer que os cachorros ficariam proibidos de latir. A proposta foi apresentada pelo vereador Everaldo Dal Poço, do PL. Aparentemente, ninguém questionou como seriam estabelecidos estes limites dos latidos, ou como o dono deveria impedir que o animal fizesse barulho. Este tipo de medida certamente iria trazer maus tratos aos animais. Para tanto, estabeleceu-se uma multa de R$23 mil para os infratores. Se fosse uma empresa, a autuação custaria o dobro.
A aprovação aconteceu no dia 17 de agosto. Causou polêmica na cidade de Penha. Diante disso, alguns vereadores disseram nos bastidores que só votaram a favor do projeto porque não tinham lido direito do que se tratava, o que torna a explicação tão ruim quanto a proposta, não é? A assessoria da prefeitura explicou que o prefeito nem precisou entrar no mérito da proibição dos laticínios, ele barrou automaticamente a lei. E nós vamos aqui trazer já para os comentários do Leonardo e também do André esta lei, né, que nós podemos aqui considerá-la totalmente absurda, você impedir o cão de latir e ainda colocar multa aí para os tutores. De que forma que você ia impedir isso, eles não deixaram claro. Vou começar com você, Leonardo. O meu hoje está quietinho aqui, porque ele curte o jornal, está só aqui sentadinho observando. Com você, Leonardo. Você já proibiu ele de latir também, é? Não, a gente conversa, ele sabe que este horário é só para prestar atenção. Bem, esse assunto, eu acredito que analisar essa questão especificamente talvez não seja aquilo que possa nos trazer alguma contribuição mais relevante. Mas poderíamos analisar o que se espera, qual é o papel de um vereador. E nós temos que entender o seguinte, muitas vezes as pessoas supõem que para que uma pessoa seja vereador, isso vale também para deputado estadual, para deputado federal, que sejam verdadeiros gênios, verdadeiras personalidades em determinados segmentos da sociedade. Mas a coisa não é bem assim, quer dizer, esses parlamentos, que a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal, de certa maneira devem representar a composição daquilo que é a nossa população. E nós vamos encontrar entre aqueles que estão na nossa população, aqueles que têm uma formação que pode oferecer uma avaliação mais refinada a respeito disso, e tem aqueles que, de alguma forma, conseguem empolgar uma parte do eleitorado. Então, existe uma identificação entre ele e os eleitores, e somente isso é que torna possível um vereador, um deputado, acabar de ser eleito. Agora, existem algumas questões aí envolvidas o seguinte, normalmente existe uma assessoria que pode ajudar o vereador ou deputado a elaborar as suas propostas de uma maneira adequada, se aquilo é perfeitamente possível, se é de alçada da Câmara ou da Assembleia fazer isso. E, por outro lado, também há sempre uma outra possibilidade em que um vereador, um deputado, apresenta alguma coisa que já de antemão ele sabe que o prefeito ou o governador vai vetar. Agora, isso pode torná-lo simpático para um grupo que, de alguma forma, ele esteja representando. Agora, quanto à questão dos colegas não lerem, não tomarem conhecimento daquela proposta, isso também acontece de uma forma muito frequente. Quer dizer, um vereador apresenta um projeto de lei e os outros, no sentido de se apresentar um apoio àquilo que ele está apresentando, que os outros também esperam que, quando vierem apresentar, esse apoio seja retribuído, e acabam, então, não observando com maior cuidado aquilo que está sendo apresentado. Agora, é evidente que todo aquele que ingressa na atividade pública, ele deveria perguntar a si mesmo até que ponto ele poderia se preparar melhor para aquilo que ele vai fazer. E, especialmente no caso do prefeito, no caso do governador, que são os cargos executivos, é evidente que ali não há como aceitar pessoas que não tenham nenhuma habilidade para aquilo que vão fazer. Enquanto que nesses órgãos legislativos, como eu disse, nós podemos ter pessoas, inclusive, que não tenham uma formação escolar adequada. Nós sempre lembramos, por exemplo, do famoso Juruna, que representava lá na Câmara Federal e certamente, quer dizer, ele não tinha a cultura que as pessoas esperavam, mas ele tinha uma representatividade. Então, precisamos tomar muito cuidado quando nós procuramos desqualificar as pessoas que são eleitas. Porque, se elas forem eleitas, ela tem uma representatividade, ela tem um suporte nos eleitores que fizeram isso, que tornaram possível a sua presença. André? É até difícil da gente comentar alguma coisa, né? Eu acho que o problema maior é em virtude de nós estarmos
política e economicamente colocados no norte, como o país do norte da Europa, né? Estamos ali, países nórdicos, nós não temos problemas nenhum, não há desequilíbrio social, não há insegurança, não há injustiça, não há corrupção, então nossas excelências podem se debruçar sobre leis tão importantes como esta, né? De proibir os cachorros de latirem, né? Eu não sei, enfim, se na votação os cachorros tiveram algum representante e dotaram esse representante de poder de voto, né? Porque é de uma estupidez, para ser muito caridoso, é de uma estupidez extrema, né? Mas nós não podemos dizer que Nossa Excelência é o culpado, né? Nem Nossas Excelências, uma vez que a votação foi unânime. Culpados somos nós, né? Culpados somos nós quando não exercemos com competência o nosso papel à frente da urna eletrônica, né? Muitos de nós chegamos à frente do colégio eleitoral em que vamos exercer o nosso voto e no chão, né, no meio da imundície, nós pegamos o santinho que melhor nós entendemos que a imagem nos comunica algo de bom. O cara é bonito, o sorriso é legal, tal, e a gente vai e vota dessa forma. Enquanto nós fizermos desta forma, assim será. Então, os responsáveis somos só nós, né? Eu também julgo bastante pertinente a multa, né? Eu achei que foi de uma inteligência muito grande, porque como nós fazemos parte dos países nórdicos, todos nós teríamos condições de pagar uma multa de 23 mil reais, né? Ou seja, o Estado aplica a multa, ele ganha e vai receber o quê? Então, mas isso só nos chama mesmo a atenção da importância de fazermos nós o nosso papel. Sabe que alguns anos atrás nós tivemos que pedir apoio, né, para as nossas ações a um deputado federal. Não tive algumas reuniões lá com esse deputado, e esse deputado ele externava na sua fala o seu descontentamento pela baderna, pela corrupção, por tudo que ele estava vendo lá dentro do Congresso Nacional, né? E na sua narrativa, né, estava presente o nosso preconceito, ou seja, nós estamos tão calejados com os maus políticos que nós generalizamos, nenhum presta, né? E aí ele externava dizendo da sua indignação, e eu pensava comigo, né, será que eu estou à frente de um que é honesto? Eu tenho certeza que mais do que um, tem vários lá, né? Mas, infelizmente, essa crença popular nos leva para esse terreno. Passou um tempo, um programa da Bandeirantes, né, o CQC, extinto CQC, da TV Bandeirantes, a repórter, na época era a Mônica Iose, né, ela ia para os corredores do Congresso, e aí uma modelo à distância parava Nossas Excelências e pedia para eles assinarem, como se manifestando a favor de que fosse levado para o plenário a votação de uma medida muito importante de inclusão da cachaça na cesta básica, né? E aí eu estava assistindo a matéria, passaram 5, 6 pessoas, 5, 6 deputados, os 5, 6 assinaram rapidamente, né? E aí, de repente, passa o deputado que nós havíamos conhecido. E ele olha, e ele é o único que não assinou. E quando ele sai andando, a repórter pergunta, deputado, por que o senhor não assinou? Ele falou, é um absurdo. As pessoas estavam querendo incluir a cachaça na cesta básica. E por que os outros todos assinaram? Porque se assina mesmo. Então, enquanto nós fizermos mau uso do nosso título de eleitor, né, produzindo aquilo que nós, de fato, precisamos. Todos sabemos que não fazemos parte dos países nórdicos, fazemos parte da América Latina, e que Deus nos ajude. Para você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era desta segunda-feira, hoje dia 31 de agosto de 2020, estou eu, Guilmar Santana, conversando com Leonardo Cursis e também com André Marosso sobre esta lei, esta lei absurda, como dissemos aqui,
lá da cidade de Penha, em Santa Catarina, que foi vetada pelo prefeito, mas que queria que os tutores obrigassem os cães a não latirem. Estamos aqui falando a respeito do papel do vereador, até porque 2020, agora no mês de outubro, acontecem as eleições em 5.570 municípios brasileiros. Serão disputados os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. E quando falamos sobre vereador, ele tem como função principal representar os interesses da população perante o poder público. Então, nós estamos aqui trazendo este olhar para que possamos ter a capacidade de trazer pessoas que realmente possam representar-nos. E é este o nosso papel enquanto cidadãos. E o voto, ele faz muita diferença e nos ajuda a transformar algumas ações do nosso cotidiano, não é, Leonardo? Mas precisamos tomar cuidado também com a seguinte questão. Normalmente, há sempre essa observação, precisamos escolher melhor os candidatos, nós temos que olhar o que fizeram, o que deixam de fazer. Agora, nós sempre, de certa forma, fazemos uma análise achando que um determinado segmento da sociedade é que está deficiente, que precisa ser mudado. E no caso específico, seria o segmento representado pelos políticos. E aqui, no caso, talvez de uma forma mais restrita ainda, pelos vereadores desses 5.000 e tantos municípios que nós temos no Brasil. E tem o ponto central seguinte: nós só vamos ter sistemas políticos melhores, economia melhor, educação melhor, segurança melhor, é quando a nossa população como um todo também ficar melhor. Agora, nós sempre atribuímos a responsabilidade a determinados segmentos e de certa maneira, nós nos isentamos das nossas responsabilidades. A questão de conhecer, por exemplo, o sistema político, o que faz um prefeito, o que faz um vereador, qual a diferença entre um decreto, uma lei, essas coisas todas, isso não faz parte da cultura. Isso aí, por exemplo, são muito poucas as pessoas que se interessam por isso, a não ser os advogados que, por dever de ofício, têm um conhecimento nessa área, mas a grande parte da população não tem, efetivamente, um interesse. Quer dizer, quantos se deram o trabalho de ler a Constituição, por exemplo? E a Constituição existe. A Constituição Federal, existem as Constituições dos Estados, e no caso do município também existe uma lei que regula as funções do município. Agora, para nós, de certa maneira, ter uma posição de avaliação daqueles que estão, por exemplo, nos municípios, nós precisamos conhecer em detalhe também o que é que se espera do município, quais são as competências do município, quais são as competências do prefeito, o que a Câmara pode ou não pode fazer. E nessa direção, eu até perguntaria o seguinte: e nós espíritas, nas casas espíritas, damos a nossa contribuição no sentido de que haja uma cultura mais refinada a respeito das questões políticas? Normalmente, dentro dessa apreciação depreciativa de que a política é uma coisa nojenta, então, muitas vezes, nós simplesmente nos omitemos, não procuramos saber nada. Agora, a política é alguma coisa que está presente, quer nós queiramos ou não, de uma forma bastante contundente em nossa vida. A política, de uma forma sucinta, podemos dizer, é a arte de fazer as coisas possíveis. E fazer as coisas possíveis, nós temos que equacionar entre as necessidades que apresentam dentro da sociedade e os recursos que essa mesma sociedade tem para poder atender a essas necessidades. Agora, essa política nós fazemos dentro da nossa própria casa, não? Então, administrar a nossa casa, no sentido de tornar equilibrado os recursos com aquilo que a família precisa, isso não deixa de ser política também. Então, a política é a arte de fazer as coisas possíveis em qualquer esfera da sociedade que nós possamos imaginar. Isso pode ser dentro da empresa, isso pode ser no governo, isso pode ser nos clubes, nas associações e assim por diante. Então, nós temos que entender o seguinte: nós precisamos nos educar sob o ponto de vista político. Agora, evidente que na hora em que nós nos qualificamos na educação política, nós vamos rechaçar a politicagem. A politicagem seria o uso da política para um mau uso, no sentido de usufruir benefícios próprios para aqueles que ocupam cargos, ou muitas vezes estendendo esse benefício para aquele que vota, e benefícios muitas vezes não legítimos.
E aqui é bom sempre entender o seguinte: um vereador, quando ele se candidata, ele é eleito, qual é o passo seguinte? Ele já está imaginando como é que ele vai fazer para se reeleger. Agora, quando ele começa a fazer isso, ele começa a ter uma associação com seus eleitores, que nem sempre são associações adequadas. Aquele que está recebendo as benesses de um vereador, ele precisa perguntar também se ele está se usufruindo de alguma coisa legítima, que pode ser o seguinte: fazer com que um processo dele tenha um desenvolvimento diferente nos órgãos da prefeitura para poder construir, para poder demolir, para poder fazer isso, aquilo. É muito comum que o vereador participe da vida levando facilidades para aquele que vota, querendo com isso angariar votos para uma futura reeleição, que não são legítimos também. André? Essa questão da educação, da importância da educação e da cultura, que está implícita na fala do Leonardo, né, que esse realmente é o drama. Enquanto nós não tivermos eleitores educados, cultos, eleitores que cumprem o seu papel como cidadãos, vai ser muito difícil. E nós sabemos que tudo que interessa a boa parte dos governos que andaram aqui a governar o nosso país é que a ignorância permaneça, porque a ignorância é uma ótima forma de você poder manejar o gado eleitoral, né? Então, isso é lamentável. Agora, também, de outra forma, cada vez mais, no meu entendimento, as pessoas têm menos justificativa para não exercer minimamente o seu papel na sociedade. Eu entendo, as criaturas estão lá nas classes D para E, né, distante dos grandes centros, muitas vezes sem energia elétrica em casa, enfim, eu entendo perfeitamente. Agora, as outras criaturas, elas têm o tempo inteiro os meios de comunicação, embora muitas vezes mais deseducam do que ofertam uma capacidade de educar e de trazer cultura, mas eu acredito que praticamente todos os meios de comunicação minimamente sérios, eles falam da importância, né, do exercício da cidadania. Então, as pessoas, quando estão sendo levianas com o exercício da sua cidadania, eu acredito que cada vez menos essa desculpa pode ser utilizada, né? Igual a desculpa de mas fulano não sabia, engravidou, enfim, né? Não, dificilmente hoje as pessoas não sabem, dificilmente hoje um sistema único de saúde não tem lá uma caixa com 500 mil preservativos. Então, esse é o problema, somos nós atribuirmos os acontecimentos de insucesso em nossas vidas a outrem, né? Então, a culpa é do vereador, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, e assim a gente vai atribuindo culpa e nós não nos damos conta da nossa capacidade de, como protagonistas, mudar essa história, né? Nós temos agora, no mês de novembro, uma eleição extremamente importante. Daqui a pouco, os candidatos a nossas excelências estarão aí, divulgando, né, seus nomes, seus números. Então, um grande convite que nós fazemos, né? Hoje tem um negócio na internet, não sei se você já ouviu falar, meu amigo, minha amiga que está acostumada a pegar o santinho no chão, chama Google, né? Você vai lá, então você procura lá, candidato a vereador na cidade e tal, vai aparecer e você olha, né, a história de cada um, a formação. Hoje em dia, gente, cargos extremamente simples só são ocupados por pessoas que têm o terceiro grau, ou seja, tem a universidade. E aí nós elegemos pessoas que muitas vezes não alcançaram sequer o básico da educação. Então é uma responsabilidade nossa. E concordo com o Leonardo, né? A política em si ela não traz problema algum em si. A política ela não é boa, não é ruim, né? Depende como é que uma nação resolve fazer política. Nós, como nação, temos falhado na forma como nós fazemos política. Enquanto assim se der, né? Quando homens e mulheres de bem forem corajosamente disputar os cargos eleitorais, debruçando-se por uma estratégia de divulgação profissional, né,
ocupando esse espaço, os maus deixarão de ocupar o espaço, porque os bons ali estarão. Então, a responsabilidade hoje é bastante nossa. Eu quero trazer as participações de ouvintes que estão nos acompanhando pelo nosso WhatsApp. O Gil Marco Antônio de Osasco diz assim: boa tarde, Guiomar e toda a equipe. A maior parte dos problemas do Brasil deve-se à má governança das prefeituras que legislam em causa própria. Viajam o tempo todo, fazem conchavos, trabalham contra uma população já sofrida e explorada por altos impostos e de serviços. Eles deveriam passar pelo crivo de um teste para medir o grau de conhecimento social e avaliar também a vida pregressa dessas pessoas. Isto é brincar com coisa séria e demonstram que não respeitam os animais e o meio ambiente por pura ignorância. Desculpem-me a indignação. Gil Marco Antônio, obrigada pela sua mensagem. Também o Tiago Melo de Guarulhos dizendo: boa tarde, meus amados. Sobre a reportagem de abertura do jornal, creio que, infelizmente, já faz muito tempo que a política deixou de ser um espaço sério de pessoas de notório saber e reputação ilibada. Apesar dos infindáveis casos de corrupção e favorecimentos, a nossa parcela de culpa também é significativa. Que possamos estar cada vez mais conscientes na nossa escolha dos nossos representantes. Tiago de Guarulhos. E aqui o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré dizendo: o que esperar das leis dos políticos desta nação? Um país que por mais de 300 anos os seus políticos e suas leis escravizaram os seres humanos. Estas as participações aqui pelo nosso WhatsApp e pelo telefone. E eu quero registrar também a participação pelo Face. Deise da Silva Mansano aqui conosco, mandando carinho, está aqui participando do jornal. Obrigada, Deise. Também a Ana Paula Machado, boa tarde, luz e paz. Rosineide Machado também, olá, eu estou em Caruaru, Pernambuco, obrigada. Nanete Liviori, dizendo boa tarde. Graciane Grace, Nanete, que é de Ipatinga, Minas Gerais. Também a Verenice, boa tarde. Acho triste ver políticos empenharem em coisas banais. O que é preciso mesmo fica de lado. Agem pelo interesse próprio, um absurdo. Que tal verem mais como estão as escolas, pronto-socorros, ruas, vias para pavimentar? Luz e paz, a Verenice. A Graciane Grace diz assim: aqui na Inglaterra, os cães não latem e não são agressivos. As pessoas dizem que o inglês dá medicação aos animais. A Vitória Cristina dizendo que é um absurdo essa lei. A Marília Oliveira diz: no Canadá, o meu sobrinho tem 4 cães e todos eles não latem, obedecem. Ela acha muito triste. A Raquel Aparecida: já imaginaram a prestação de contas desses políticos na espiritualidade? Estas algumas das participações de ouvintes que estão aqui nos acompanhando pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. E eu vou abrir um parênteses aqui, Leonardo e André, para trazer um resumo de notícias. Vamos tratar das questões do cotidiano e vocês voltam a fazer os comentários, ok? Eu vou pedir aqui o apoio técnico da nossa equipe que está hoje aí presente, o Alailson Cunha, Jefferson Silva, para o nosso Fique Sabendo desta tarde, hoje, segunda-feira, 31 de agosto. Fique sabendo que nesta semana o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve definir com líderes partidários a situação da deputada federal Flor de Lis. Ela é acusada de ser mandante do assassinato do marido, pastor Anderson de Carmo. Fique sabendo que o mundo ultrapassou a marca de 25 milhões de casos de coronavírus. Estados Unidos e Brasil continuam na liderança, concentrando 40% das infecções em todo o planeta. Por aqui, já são mais de 3,8 milhões de casos e quase 121 mil mortos. Apesar do avanço do vírus e a estabilização das mortes em um patamar ainda mais alto, muita gente desrespeitou as regras de isolamento e lotou as praias durante o final de semana, que foi bem quente. O calor levou milhares ao litoral de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Pessoas desrespeitando o distanciamento social e não usando máscaras de proteção. Termina hoje o prazo para o governo entregar a proposta do orçamento 2021 ao Congresso. O cenário econômico da pandemia deve ter impacto no dinheiro para investimentos. A prévia da proposta causou barulho ao prever mais gastos com defesa do que com educação. Fique sabendo que depois da fala do presidente Hamilton Mourão, ele disse, abre aspas, vejo formadores de opinião escrevendo que a fumaça está prejudicando as pessoas. Eu não consigo entender onde essas pessoas conseguem extrair estes dados. Fecha aspas.
em uma pesquisa da Fiocruz, que analisou cerca de 4.000 crianças na Amazônia e revelou um aumento de 50% no número de bebês que nascem abaixo do peso, onde há queimadas. Outro resultado aponta que 24% das crianças têm asma. O fogo continua a devastar a floresta amazônica e as consequências vão além do meio ambiente. A fumaça compromete sim a saúde da população, causando problemas respiratórios e cardiovasculares. E neste final de semana, as comemorações de muitos gols da rodada do Brasileirão e até o pódio da Fórmula 1, um gesto não foi esquecido. O símbolo do personagem Pantera Negra, estrelado por Chadwick Boseman no cinema e que também é usado para exaltar a luta antirracista. O astro americano morreu na última sexta-feira e foi homenageado ao redor do mundo durante as gravações do longa O Pantera Negra. Boseman já estava doente, mas ele não falou publicamente sobre a própria doença. Ele estava com câncer de cólon. Vou passar para você, Leonardo. Bem, apesar dessas notícias ter alguns aspectos que poderiam merecer comentários, eu quero ainda ficar no tema a respeito das eleições, de como é que nós elegemos as coisas. Há uma eleição que precede a eleição propriamente dita, que nem sempre as pessoas observam o seu efeito, que é como é que os candidatos são escolhidos pelos partidos. Porque a nossa legislação não permite candidaturas avulsas. O que seriam candidaturas avulsas? Pessoas que iriam se candidatar sem pertencer a nenhum partido. E isso é comum encontrarmos em vários países essa possibilidade. Agora, os nossos partidos, e pela quantidade que nós temos, chegando perto de 40 partidos, acabam se constituindo em verdadeiros agrupamentos de interesses muito restritos. Então, as pessoas, para conseguirem vagas para serem candidatos, precisam se submeter ao controle de um pequeno grupo de pessoas que dominam os partidos. Então, quer dizer, para que nós possamos ter candidatos melhores, é necessário nós eliminarmos estas restrições, onde os partidos, de certa forma, já fazem uma peneira negativa, quer dizer, no fim, acabam abrindo espaço para aqueles que não são os mais representativos. E ao longo de muito tempo, nós temos visto a discussão a respeito de eleição proporcional, que é aquela que nós temos, ou voto distrital. O voto distrital, os candidatos se apresentam numa região mais limitada, que também é um fator que poderia favorecer uma escolha mais equilibrada. Agora, quando um candidato, vamos pegar aqui na cidade de São Paulo, ele simplesmente vai buscar voto em tudo quanto é canto de São Paulo, e nós temos distâncias em São Paulo que superam 60 quilômetros. Por aí, então, nós percebemos que, às vezes, a pessoa vai num ponto procurar voto, ele absolutamente não tem conhecimento, as pessoas não têm um conhecimento. Agora, se nós tivéssemos a cidade dividida em distritos, então seriam vários os distritos, e os candidatos estariam limitados a um desses distritos. E provavelmente seriam pessoas que tivessem mais ligada àquela região da cidade. Então, o nosso sistema eleitoral já não favorece para que nós tenhamos boas escolhas. E normalmente nos colocam diante de situações, vamos pegar o caso do prefeito. Qual é a participação da população na escolha dos candidatos? Nenhuma. Aquilo que se espera do partido, que seriam as convenções, seria a participação de um grande número de pessoas que fossem registradas naquele partido, isso é uma coisa desconhecida no nosso sistema político. Então, votar para o prefeito é mais ou menos escolher dentro de um prato feito. Nos apresentam aquilo e aí perguntam quais são as outras alternativas. Não há, porque não há participação, enfim, da população, dos eleitores, nessa fase aonde surgem os candidatos. Então, o nosso sistema eleitoral, o nosso sistema político precisa ser profundamente reformulado. E o grande problema é que quase sempre, quando tem que se reformular o sistema político, são os próprios políticos e dificilmente eles vão serrar o galho que estão sentados. E isso sempre nos remete ao seguinte: em determinados momentos, a sociedade precisa ter assembleias constituintes formadas por pessoas que não são os políticos, mas que são convocadas exclusivamente para aquela tarefa. Então, mas na última reforma que nós tivemos da Constituição Federal foi feita pelos próprios deputados, pelos próprios senadores. E as coisas que são essenciais no tocante a essa reforma política passaram por cima. Eles não têm interesse
e fazer com que haja maior democracia dentro dos partidos. Não há democracia nos nossos partidos. E, consequentemente, nós temos a ditadura de grupelhos que controlam, e atrás desse controle sempre há aquele interesse em que aquelas verbas que são destinadas no orçamento do governo para as campanhas eleitorais é que despertam muito interesse e muita cobiça desses que acabam controlando os partidos políticos. Então, se nós quisermos melhorar isso, nós precisamos ter um conhecimento mais profundo de como é que é organizado o nosso sistema político e aonde está a efetiva possibilidade que nós temos para fazer boas escolhas. Ora, se nos apresenta um grupo de pessoas que já na sua origem não tem condições adequadas, como é que nós vamos fazer boas escolhas? André? Essa questão política, ela era uma grande comprovação da lei de causa e efeito, né? Por exemplo, você estava lendo aí nas suas notícias, né, no seu giro de notícias, sobre a questão da Amazônia, que está ardendo em chamas aí, né? E isso é uma questão puramente causal, né? Nós, quando escolhemos, nós olhamos para os candidatos que haviam na presidência com o olhar da importância para o meio ambiente? Tenho para mim que não, né? E aí, qual foi o efeito? O ministro do Meio Ambiente extremamente comprometida com uma bancada ruralista e que com grande desejo de ocupar aquilo lá, né? Enfim, e aí o efeito é esse que nós estamos vivendo, né? Então, daí a importância de nós realmente fazermos a nossa parte nessa mudança, porque o Leonardo tem razão, o nosso sistema político está totalmente equivocado, né? Mas quem muda esse sistema são os políticos, e os políticos são eleitos por nós. Todo mundo sabe que o sistema parlamentarismo é o melhor que existe, né? Porque o camarada não está funcionando, simplesmente há uma alternância da cadeira que toma conta do executivo e o país toca o seu rumo, mas nunca vão fazer isso, né? Nós sabemos que a reeleição, isso já há estudos que provam isso, é um grande tiro no pé que uma nação dá, porque o camarada está preocupado no primeiro mandato na reeleição, só nisso. Ele não está preocupado que você vai ser bem atendido. Não, né? Essa não é uma preocupação. A preocupação de grande parte, claro que há exceções, né? Há ótimos políticos em todas as áreas da política, há exceções. Mas a maior parte não tá preocupado com o que fazer ou o que deixar de fazer. Está preocupado em ser reeleito, apenas e tão somente nisso, né? Mas, então, para mudarmos esse sistema, somos nós que vamos ter que fazer a nossa parte, escolhendo bem, né? Então, assim, aqueles candidatos profundamente envolvidos, né, na política do partido, parece até um contrassenso. Talvez seja melhor não escolher essas pessoas, talvez seja melhor ir ali na periferia e ver entre a quantidade enorme, entre o cardápio de candidatos que cada partido apresenta, certamente há pessoas boas. Nós precisamos nos debruçar em estudar bem esse cardápio, né? Quanto ao sistema democrático, que de fato nós vivemos ele muito de uma forma que ainda não é a plenitude da democracia que nós entendemos, daquilo que de fato é a democracia. Realmente nós ainda temos problemas na nossa democracia gigantescos, né? Mas a democracia entre todos os sistemas que há é o melhor que existe, né? Porque nós temos... É o menos ruim, pelo menos, até que um dia nós tenhamos condições de viver a meritocracia, né? Que é o governo dos justos, as pessoas serem escolhidas verdadeiramente pelo histórico de vida que tem, pela educação que tem, pelos projetos que se engajou ao longo da vida, pela sua formação escolar, social, familiar, cívica, né? Até lá, nós ainda estaremos em maus lençóis com nossas senhorias. E a relação de causa e efeito, inclusive em relação à Amazônia, ela só tende a piorar, né? Porque tanto a Amazônia quanto o Pantanal ardem, enquanto isso os recursos que nos faltam sempre deixam de chegar, porque os governos de outros países se cansam, né?
E aí nós não temos grana, não investimos em educação, em cultura, e assim há aí uma comprovação na prática da lei de causa e efeito. Deixa eu compartilhar mais participações de ouvintes com vocês. O Luiz de Minas Gerais diz: a política é a arte de negociar. Na nossa casa, na escola e no trabalho falamos de política. A política partidária é que rege os nossos direitos e deveres, e o legislativo, por sua vez, fiscaliza o executivo. Quem mandou mensagem também lá de Vitória da Conquista, na Bahia, foi o Pacífico Ferraz. Ele diz assim: Kardec nunca ficou em cima do muro, ele sempre se posicionava e justificava suas posições. Quando se fala de governos anteriores que não queriam que o povo tivesse a educação, seria sensato que se dissesse que governos são esses. Esse é o Pacífico Ferraz. Também o Bruno, que fala do bairro Ponte Rasa, São Paulo, ele diz assim: a corrupção só vai acabar na política quando a própria população parar de praticar o jeitinho brasileiro, pois o político é o povo. Também o Wagner diz assim: os cachorros nos Estados Unidos também não latem. Às vezes, você entra no elevador com 4 cães, todos quietinhos. E ele diz que acha fantástico, ele diz que detesta, acha horrível o cachorro latir. Este é o Wagner. E o Gil Marco Antônio: penso que no caso do meio ambiente, isto e outros problemas estão ligados à corrupção. Somente os órgãos e entidades representativas podem mudar isso, levando estes casos aos órgãos internacionais, como a ONU, para prescindirem o governo, para pressionarem o governo para uma lei anticorrupção, porque se depender dos parlamentares, isso não vai ocorrer jamais. Eu quero também trazer aqui rapidamente algumas participações que tiveram pelo nosso Face. Nelson Abdala dizendo: esta chamada é a chamada lei do cão, só falta querer que o cão assine a multa. Nelson Abdala aqui participando conosco. Também aqui a Penha Cabral de volta. Penha, saudade de você, obrigada pelo carinho. O João Ferreira dizendo: boa tarde, minha gente, tudo certo. A Elaine Stroder dizendo para a gente: olá, queridos, boa tarde. Uma lei absurda impedir que os cães latam. Falta de respeito com o povo e com os animais. Luza Felício, de Portugal, mandando carinho. Sula Presley, boa tarde, excelente semana para vocês. Gláucia Santa Rosa, boa tarde. Minha cachorrinha Brit tem 6 anos, ela não late, mas não foi adestrada, é uma mistura de vira-lata com labrador. Everci está na ajuda de Vitória da Conquista conosco. José Roberto Expósito Marçal, excelente conteúdo do programa, bastante esclarecedor. Vou passar aqui para vocês, estamos já finalizando, temos 3 minutinhos. Eu quero pedir para você, Leonardo, depois para você, André, fazerem aí um fechamento nos comentários de hoje. Com você, Leonardo. É o momento, então, de dizer até mais, que todos possam ter um excelente dia, uma excelente semana. E, de outro lado, apesar dos comentários que nós fizemos, mas as coisas são assim mesmo. Quer dizer, o progresso é lento, é gradativo, mas ele está acontecendo. Isso não é um registro para nós nos desanimarmos, de forma nenhuma. Se nós fizermos uma análise retrospectiva, pegando períodos mais longos, nós vamos perceber que o mundo está ficando melhor, as pessoas estão ficando melhores. Mas precisamos, evidentemente, acelerar o processo. Uma boa tarde a todos. André? Bom, para encerrar aqui, hoje de manhã, meu filho estava lendo para mim aqui uma notícia de que há estudos que se debruçam, isso vindo de universidades e cientistas, pesquisadores extremamente sérios, dizendo que se a sociedade necessitar de fato da sociedade para resolver os seus problemas, a raça humana tem só 10% de chance de vencer seus desafios e de continuar existindo, né? E aí eu sorri, brinquei com ele e falei assim: olha, se fosse só 0,00001%, Jesus mudaria esse jogo, porque não existe melhor gestor que o Cristo. E é ele que está gerindo isso tudo. Então, Leonardo realmente tem razão, é lei de destruição, ou seja, tudo isso, tudo que nós não fazemos com eficiência e que nos encaminha como sociedade à destruição de valores, princípios, regras, né? Tem o objetivo sincero de nos levar ao progresso, porque em algum momento a gente acorda e aí a gente vai, ok, o que a gente tem que fazer com isso? E para finalizar, ainda bem que você não está em Penha, Guiomar, senão você teria levado uma multa de R$23 mil porque o seu cachorrinho latiu.
Beijo no coração, ótima semana para todos. É isso aí, ótima semana, estamos aqui, o Zeca pode latir à vontade e temos aqui a condição de trazer temas como esse para ampliar a nossa reflexão sobre as questões do nosso cotidiano. Obrigada, Leonardo, obrigada, André, gratidão à turma que está aí nos bastidores nos ajudando e a você que mandou seu carinho, sua mensagem. O Jornal Nova Era está terminando, amanhã a partir do meio-dia estamos de volta, se Deus quiser. Grande beijo para todos, fiquem com Deus, até lá. Termina aqui o Jornal Nova Era.